Irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E novamente nós estamos aqui na IBR, na Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. Aqui é o ministério do qual, na live anterior, eu disse e agora repito, aqui nós estamos para comprar brigas espirituais, para fazer com que o laço do inimigo seja quebrado sobre a sua vida e para fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado sobre cada um de nós. Entenda uma coisa, cada um de nós somos dependentes, necessitados do Senhor, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, cada um de nós somos dependentes e necessitamos aqui estar. Vocês podem, ou alguns de vocês podem se perguntar, são tão jovens, mas por que não aproveitam o mundo, se o mundo tem muitas coisas a dar? Porque nós decidimos, por um critério bom e próprio, fazer o seguinte: seguir a Jesus, tomar a nossa cruz, exatamente para caminharmos juntamente com Cristo, juntinhos de Jesus. Entenda uma coisa, você pode falar muitas e muitas vezes, eu tenho um Deus no meu coração, mas você sabe, todo ser humano sabe disso, que mais do que as palavras são as ações. Então, se você ouve muitas vezes da parte de alguém, eu te amo, mas se você não ver esse amor sendo mostrado em atitudes, você não vai querer, não vai crer, não vai aceitar, não vai receber, porque de que adianta palavras se as mesmas vão se desvanecer? De que adianta palavras se as mesmas vão acabar? Entenda uma coisa, nós falamos muito no decorrer do dia, e nós, quando fazemos uma ação, essa ação vai mudar muita coisa. Essa ação pode fazer uma história nova, essa ação pode mudar uma história, essa ação pode formular uma história. É você que tem essa decisão, é você que pode fazer isso acontecer. Nós estamos aqui porque nós tomamos essa decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo, de fazer a vontade de Deus. Não seja diferente, acompanhe essa decisão que nós tomamos. Deixe as coisas desse mundo, esses rudimentos, para então vocês provar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Agora há pouco, o nosso irmão Carlos leu Romanos capítulo de número 5, e ali vai nos mostrar que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não importa as coisas passadas, mas se você decide então se entregar a Jesus, eis que tudo se é feito novo. E nós começamos com esse tema, mas antes vamos orar. Espírito Santo, Senhor, Tu és bem-vindo nessa live, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Remove de nós tudo que não convém, Senhor, e usa-nos para falar com essas pessoas que nos assistem e que vão também nos assistir, porque tal live ficará salvo. Senhor, não somos nós, Pai, porque se dependesse de nós, nem mesmo estaríamos aqui, Pai, mas o Teu Espírito nos deu força, o Teu Espírito nos concede sabedoria nesse momento. Eu peço atrevidamente, Senhor, usa-nos em revelações, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mostre o Teu poder, Senhor. Fala conosco, esteja conosco, Senhor, e que toda ação maligna seja posta por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, para que Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Essa autoridade que nós temos assim que nós confessamos ao Senhor, uma autoridade da qual Cristo nos concede, uma autoridade que Jesus Ele nos concede, porque passamos da morte para a vida. Agora abra esse questionamento no seu coração: o que é passar da morte para a vida? É ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele disse: aquele que não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Agora se pergunte, o que é esse nascer de novo? É você morrer para si mesmo, mas não de modo físico, e sim na sua mente, no seu coração, para ter uma renovação, uma transformação no seu entendimento. Tudo que você vem aprendendo desde criança, tudo que é mal, tudo que é errado, tudo que é ruim perante aos olhos do Senhor, Cristo
Ele pode fazer essa transformação acontecer ao ponto em que você nem mesmo percebe, porque tudo acontece de repente. Quando você se dá de conta, você já é outra pessoa e você não sabe como isso sucedeu, mas você sabe quem fez isso acontecer. Foi o Espírito Santo de Deus. Acontece então no tempo atual de muitas pessoas ficarem tristes, muitas pessoas perderem a esperança, muitas pessoas não quererem nem mais viver. Mas entenda uma coisa: aquele lá de cima é fiel em todo o tempo. Ele nunca vai abandonar o homem. O problema é que o homem abandona o Senhor Jesus. Não é fácil a vida em Cristo, não é fácil. Por isso é tão fácil falar, eu amo a Deus. O difícil é mostrar esse amor por Ele. Porque Jesus, Ele deixou claro em João capítulo 14, versículo 15: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que é isso? É você ter zelo pela palavra de Deus, assim como está escrito no Salmo 119, versículo de número 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é isso? O salmista nos ensinando isso. Guarde a palavra e você sentirá Deus em sua vida. Sabe por que essa ausência? Ou melhor, sabe por que essa tristeza? Sabe por que esse desespero, essa ansiedade, essas muitas preocupações, essas muitas tribulações, todo tormento parecendo um furacão em sua mente? É uma palavrinha chamada falta de fé. Muitos podem achar até que tem fé, mas indague em seu coração o que é fé. O escritor aos Hebreus, que escreve a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Entenda uma coisa: você não precisa ver Deus, mas se você crê, se você ter a certeza que Ele existe, então muitas coisas vão começar a mudar em sua vida. E a primeira delas é que você não vai mais viver para você mesmo, mas acabará vivendo para Deus. Aqueles que conhecem a Deus jamais vão desistir de Deus. Isso porque o amor de Deus vai se alojar no coração do homem, ao ponto em que o homem vai caminhar e não vai mais conseguir desistir, porque ele sabe o que acontece se parar. Ontem mesmo, no dia de domingo, foi pregado sobre isso. Se você parar, a sua família para. Se você parar, você vai perder a oportunidade que Deus te deu para salvar muitas vidas. Porque Deus te chamou para ser pilar. Deus te chamou para ser homem de Deus, mulher de Deus, servo e serva. Ou melhor, vamos mais profundo: Deus te chamou para ser filho e filha. Deus te chamou para uma nova vida. E essa nova vida não é aqui na terra, vai muito mais além do que isso. Essa nova vida é a qual Ele quer dar a cada um de nós. Mas para então nós vivermos isso, é necessário passar por esse teste aqui na terra. Uma vida nos céus, uma vida com o próprio Deus, uma vida eterna junto com Ele, para que assim nós possamos olhar e dizer: olha, valeu a pena. Valeu a pena deixar tudo o que aqueles crentes falavam. Valeu a pena deixar tudo o que aquela Bíblia mostrava. Valeu a pena fazer tudo isso pela fé, porque o Senhor é fiel para recompensar todo aquele que nele crê. Se você crê, a sua crença não é em vão. Se você tem fé, a sua fé não é em vão. Se você tem certeza da existência de Deus, ou melhor, se você tem a certeza que Cristo morreu na cruz por você, não vai ser em vão, porque através disso você vai ser justificado pela fé. É a palavra que diz, não sou eu. É através da fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. O que é isso? Se o pecado nos afastou de Deus, eis aqui a palavra nos trazendo essa esperança. Se você crê, como Jesus falou em João capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26, que todo aquele que nele crê não vai morrer, e ainda que morra, vai viver eternamente. Ele olha para Marta e diz:
crês tu nisso? Era Jesus olhando e dizendo naquele momento: se você crê, ainda que você morra, você viverá. Ainda que você esteja morto, você vai viver. O que é isso? É uma vida da qual todos aos olhos carnais vão olhar, aos olhos naturais, e vão dizer: ah, aquela pessoa morreu tão nova, aquela pessoa morreu tão nova, tinha tanto para viver, trazia tanta alegria, mas o que aconteceu? Olha isso como é interessante, porque muitos já se indagaram no coração, porque tem pessoas que é tão ruim, mas não morre, e uma pessoa que é tão boa acaba morrendo. É Deus dando oportunidade para aqueles que são maus, aqueles que cometem más ações, se arrependerem e viverem uma vida eterna junto com Ele. Então o que sucede? Aquelas pessoas que morrem em espírito, morrem em verdade, ou seja, morrem obedecendo a palavra de Deus, essas pessoas Deus tem prazer, tem tanto prazer, que a Bíblia diz: Deus se alegra quando um justo perece, porque a morte do justo não é a morte do ímpio. A morte do justo faz ele ser elevado às alturas. Eu torno a repetir: a morte do justo faz ele ser elevado às alturas. Ou seja, o que é isso, Lucas? É que quando o justo morre, os anjos vêm buscar ele e levar ele para os céus. Agora, quando o ímpio morre, quando o ímpio perece, quem vem buscar ele são os demônios. Agora aí está a importância. Não é essa frase que muitos dizem: morreu aqui, acabou. Morreu aqui, só é o começo. Morreu aqui, só é o começo. Quando o justo perece, ele vai viver nos céus. Quando o ímpio perece, vai viver no inferno. Entenda isso. O livro de Eclesiastes deixa claro que todos nós temos um encontro final, e esse encontro final é com Deus. Esse encontro final é com o nosso Senhor. Ele vai ver desde o dia do nosso nascimento todas as ações que fazemos, e é através dessas ações das quais nós fazemos que nós vamos dar de conta com Deus. Agora examine-se a sua vida. O que você está fazendo? Será que você está próximo de Deus? Será que você está próximo de Deus? Não, eu não estou perguntando se você está vindo para a igreja. Eu não estou perguntando se você está lendo a Bíblia. Eu não estou perguntando se você está jejuando ou louvando. Eu estou perguntando se você está tendo intimidade com Deus. Porque tem muitas pessoas que já se afastaram dessa intimidade, e quando vão orar, oram como se fossem palavras desvanecentes, ou seja, palavras que fossem jogadas ao vento, porque não vem do coração, não vem do profundo da alma. Aleluias. Moisés, quando orou, ele orou a Deus dizendo: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não deixa com que o teu nome seja blasfemado e essas pessoas venham a perecer. Ana, quando orou, ela disse: Senhor, se me concederes, se me deres um filho varão, eu te darei ele, e ele viverá para sempre. O Senhor ouviu essa oração. Ana já tinha orado outras vezes, mas quando ela orou de coração e de um modo sacrifício ao Senhor, ela recebeu um filho que todos nós conhecemos como Samuel. A oração, ela ainda tem poder. A oração feita por um justo ainda tem poder. Sabe por que Satanás não quer que muitos orem? Porque a oração feita por um justo tem poder. A oração feita por um justo tem poder para salvar. A oração feita por um justo tem poder para transformar. A oração feita por um justo tem poder para fazer milagres e maravilhas acontecer. Cabe a você fazer isso. Que essas palavras não sejam em vão, mas que você tome posse de cada uma delas e comece a ter uma renovação e uma transformação em sua vida.
Quero convidar a começar. A palavra de hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Então, irmãos, essa é uma palavra muito interessante, porque ela vem falar um pouco sobre fé, ela vem falar sobre confiar no Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele estava no barco, ele estava na polpa do barco, dormindo com os discípulos. Jesus estava com os discípulos, mas enquanto Jesus dormia, houve uma grande tempestade, houve um grande vento, e com isso os discípulos eles começaram a se desesperar, os discípulos eles começaram a se apavorar com medo do que iria acontecer, com medo de que o barco afundasse, mas eles não repararam que Jesus estava no barco, eles não observaram que Jesus estava com eles, mas mesmo assim eles começaram a se desesperar, a fé deles foram perdendo naquele momento. Então, quando eles acordam Jesus ele acalma a tempestade, Jesus ele acalma o vento, e naquele momento a palavra vem dizer que houve uma grande calmaria naquele lugar. Então, o que Jesus ele faz, a pergunta para os discípulos é: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Porque mesmo Jesus estando com eles, mesmo Jesus estando no barco, mas eles se desesperaram, mas eles se apavoraram. Então, o que a palavra vem falar hoje é: quando você passa por um problema, não se desespere, não se apavore, não fique correndo para um lado e para o outro, mas confie no Senhor, porque o Senhor ele está contigo, o Senhor ele está cuidando da tua vida, da tua família, dos teus problemas. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha fé. É preciso com que você venha confiar no Senhor, com que você venha entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque a partir do momento em que você faz isso, a partir do momento em que você confia no Senhor, o Senhor ele começará a ver uma fé em você. O Senhor começará a ver que você está buscando a Ele, a ver que você está confiando nele. E com isso o Senhor ele passa a lhe usar. Com isso você passa a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, o que a palavra nessa noite vem falar: descansa o teu coração, acalma o teu coração e entregue tudo nas mãos do Senhor. Confie no Senhor e deixe com que o Senhor resolva. Apenas adore, apenas busque ao Senhor cada vez mais. E não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, por mais que sejam grandes. Mas lembre-se, o Senhor ele sempre estará do seu lado. O Senhor ele não irá deixar o seu barco afundar, por mais que ele coise para um lado, para o outro, mas confie no Senhor, pois o Senhor ele cuida de você, o Senhor ele cuida da sua família. Então essa é a minha palavra, que vocês possam guardar essa palavra no coração de cada um de vocês e confiem no Senhor, busquem ter mais fé no Senhor. Então eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz em Cristo Jesus. Eu também vou deixar uma pequena palavra que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, aqui Paulo ele estava a declarar que devemos ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, que quando estivermos passando por dificuldades, apertos, aflições, sejamos pacientes,
perseverando em oração, buscando ao Senhor. Não é eu me preocupar pelas coisas deste mundo, pelos afazeres, pelas coisas deste mundo. Não é eu colocar as preocupações acima do Senhor Jesus, não. É a gente perseverar em oração e entregar ao Senhor Jesus, e falar: Senhor, eu entrego isso em tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha resolver para mim, não eu, porque não devemos agir, não devemos fazer as coisas pela carne, mas entregar nas mãos do Senhor Jesus. Lá em Salmos 37, do 4 ao 5, vai falar: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Devemos entregar nossos caminhos ao Senhor e confiar, devemos deleitar-se também no Senhor. É ser paciente, é se alegrar na esperança. Não é você colocar os problemas maior do que Jesus, porque Jesus, Ele pode resolver os seus problemas. Jesus é muito maior, muito mais maior do que a aflição, do que o problema que você está passando. Você colocando na mão dele, tudo vai se resolver. Não é você agir pela ansiedade, não é você agir pelo que eu posso, o que eu faço, eu tentar. Não, é Jesus. Só Jesus pode resolver o seu problema. Porque nada somos apenas ser humanos, somos cheios de defeitos. Mas a partir do momento em que eu rogo ao Senhor, em que eu oro para que o Senhor resolva as minhas causas, aí o Senhor, Ele vai resolver. Mas temos que confiar, não é ficar duvidando, porque se duvidarmos, não tem como o Senhor resolver. Porque Jesus mesmo disse que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então temos que crer, temos que não deixar as tempestades deste mundo cada dia mais acabar com a nossa fé para com o Senhor Jesus, mas temos que viver em perseverança, em fogo ardente, no amor, no fervor. Cada dia mais ter o fervor, o desejo de buscar ao Senhor, o desejo de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de estar cada dia mais buscando ao Espírito Santo, sendo fiel e obediente à Tua palavra, cada dia mais, porque devemos ser pacientes e não ser impacientes. Como assim? Devemos ser pacientes, esperar no Senhor, confiar no Senhor sempre. Então essa é a minha palavra, eu agradeço a minha rica oportunidade. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vejo aqui mais uma noite, trazendo a palavra do Senhor a cada um de vocês que estão nos assistindo. A palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 19, e diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Irmãos, bem sabemos que por meio do pecado de Adão, a maldição veio ao mundo, ou seja, o pecado veio ao mundo, e de lá para cá veio se tornando geracional. A maldição do pecado dele veio e tem vindo cada dia mais de geração em geração. Ou seja, o homem desde então se corrompeu, o homem se tornou mal porque conheceu o que é o bem e o mal. Mas a palavra aqui também nos fala que por meio de um ato de justiça, de obediência de um só, muitos serão feitos justos. Quem? O Senhor Jesus, né? Assim como Adão pecou e nos trouxe a maldição ao mundo, o Senhor Jesus também veio como sacrifício para que possamos ter hoje a oportunidade da salvação. E como eu falei, desde o pecado de Adão, a maldição vem pelo mundo, né? Passando de geração em geração. E como nós sabemos, o pecado atrai a morte. O pecado é quem atrai a maldição sobre nossas vidas, mas o Senhor veio para quebrar essa maldição. Por quê? Porque o homem, em sua forma pecaminosa, já não podia mais ter um encontro com o Senhor,
já não podia mais ter nenhuma comunicação com o Senhor. Então o Senhor Jesus veio em forma de sacrifício para que pudesse reconciliar a nossa aliança, para que pudesse reconciliar o nosso relacionamento com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo, e nos trazer a libertação da maldição que Adão trouxe sobre cada um de nós por meio do seu pecado. E a libertação vem a partir do nosso esforço, a partir da nossa força de vontade de querer largar o mundo e servir ao Senhor, como nós sempre falamos, como nós sempre pregamos. A libertação vem através da renúncia. A maior libertação é a libertação do pecado, pois a maldição só poderá ser quebrada na sua vida a partir do momento que você largar o pecado, a partir do momento que você tomar a decisão de ter um compromisso verdadeiro com essa palavra, de ter um compromisso real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Então assim, maldição nenhuma terá poder sobre a sua vida, praga nenhuma poderá chegar até a tua casa. Por quê? Porque sobre a tua vida há o sangue do Cordeiro. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor, é bom que aprendamos isso, o Senhor veio para o pecador, mas para que nós possamos se arrepender. Ou seja, o perdão do Senhor só pode vir sobre a minha vida a partir do momento que eu me arrepender, porque enquanto eu não me arrepender dos meus pecados, da minha vida miserável que eu tinha antes, então eu não poderei ser perdoado. Por quê? Porque não houve uma mudança na minha vida. Porque o arrependimento não é só de palavras, não é você dizer que se arrependeu, mas em seguida, no dia seguinte, está fazendo a mesma coisa. É você renunciar de vez, é você cortar todo e qualquer vínculo daquilo que desagrada ao Senhor. Então aí o Senhor se alegrará com a sua vida, Ele concederá o perdão, Ele trará sobre a sua vida a libertação. No versículo número 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu venho lhes trazer hoje, que nós possamos buscar ter um relacionamento com o Senhor e não nos agradar com a forma que este mundo vive, com os padrões deste mundo, porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo já é do maligno, e se andamos de acordo com este mundo, se andamos alinhado com este mundo, com os padrões desse mundo, a palavra é clara em dizer que nós nos tornamos inimigos de Deus. A palavra nos fala que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, que cada um de nós venhamos assumir um compromisso com o Senhor e tomar a decisão de quebrar essa maldição, a maldição que herdamos de Adão, a maldição que herdamos desde o pecado de Adão sobre nossas vidas. Por quê? Porque o pecado dele trouxe maldição sobre cada um de nós, trouxe maldição, maldade ao mundo, e para que seja quebrado em nossas vidas é necessário que tenhamos uma vida alinhada com a palavra, pois foi para isso que o Senhor Jesus veio. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para ser crucificado naquela cruz, para tomar sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, e nos dar essa oportunidade que hoje temos de ter a salvação, de sermos perdoados. Então essa é a minha palavra. Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e deixo a palavra desde já com o irmão Júnior. Glória a Deus, uma boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E irmãos, como reforçando o que Lucas falou, estamos aqui juntamente, como vocês podem ver, o templo do Senhor, o templo, a nossa igrejinha. E nós convidamos a vocês que estão na live ou que vão assistir, que nos venham fazer uma visita. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos convidando você. Os nossos cultos é na quarta, na sexta e no domingo.
nós trabalhamos com libertação. Muitas pessoas aqui foram libertas de depressão, de drogas, pessoas que tinham ansiedades, pessoas que tomavam remédio para dormir. Eram pessoas que eram desprezadas, eram pessoas que o médico já tinha dito que não tinha mais jeito, pessoas que foram curadas de câncer. E o médico ele disse, não, olha, não tem mais jeito, acabou. E essas pessoas vieram aqui. Eu sei que não somos nós, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que liberta. E a presença do Espírito Santo está sobre esse ministério. E se você tem alguma dúvida, venha conferir, venha tirar a sua dúvida aqui. Nós te convidamos para tirar a sua dúvida, porque onde o Espírito Santo está, ele opera milagre, ele derrama a graça dele no nosso meio. Tem paz, tem alegria, tem cura, tem libertação. O Espírito Santo derrama o poder dele sobre a vida daqueles que obedecem à palavra dele, irmãos. Então nós te convidamos para vir fazer uma visita. Venha você, traga a tua casa, traga a tua família. Você que tem problemas, você que não consegue dormir à noite, você que tem ansiedade, você que muitas das vezes pensa em parar e desistir da sua própria vida, venha nos fazer uma visita. Jesus te ama, Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar. Então venha nos fazer uma visita, porque o Senhor, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma. O Espírito Santo, Ele ainda muda a vida daquele que quer ser mudado. Então venha nos fazer uma visita. E a palavra do Senhor é bastante interessante, porque o Senhor nessa noite pergunta para cada um de vocês hoje: onde está o coração de vocês? Onde está o seu coração? Júnior, meu coração está aqui. Eu não estou falando desse coração que bombeia sangue, eu não estou falando desse coração que tem a função de bombear sangue para o seu corpo, mas a pergunta de Deus é: esse coração aqui, a sua mente, o seu coração, a sua mente, ou seja, irmãos, onde ele está? Porque tem muitas pessoas que estão com o seu coração preso, está com a sua mente presa. Júnior, como? Tem muitas pessoas que bebem, que fumam, sabem que faz mal, tentam deixar, mas não conseguem. Por quê? Porque o seu coração, a sua mente está presa. E só quem pode libertar é Jesus, e só quem pode transformar é Jesus. E muitas das vezes a pessoa tenta, se esforça, sabe que é mal, até chora, mas não consegue. Por quê? Porque só quem consegue libertar é Jesus, irmãos. Jesus é quem consegue libertar o nosso coração preso. Muitos dos meninos que vocês viram pregar, viram trazer, transmitir a palavra, tinham uma mente presa, tinham um coração prendido, ou seja, Jesus libertou eles, Jesus transformou a vida deles e se transformaram nessas pessoas que vocês estão vendo aqui hoje. Por quê? Porque eles botaram o coração dele para Deus. Carlos colocou o coração dele para Deus, a irmã Sara colocou o coração dela para Deus, o irmão Davi colocou o coração dele para Deus, o irmão Lucas colocou o coração dele para Deus. Então, irmãos, a pergunta do Senhor hoje para você é: onde está o seu coração? Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 21, vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, irmãos, onde está o seu tesouro? A pergunta de Deus para cada um de vocês nessa noite é: onde está o seu tesouro? Júnior, meu tesouro está na minha esposa, meu tesouro está no meu marido, meu tesouro está no meu filho, meu tesouro está no meu emprego, meu tesouro está no meu dinheiro, meu tesouro ele está no mundo. Irmãos, o marido ele pode te decepcionar, a esposa ela pode te decepcionar, o filho ele pode até te abandonar, a sua mãe ela pode até te abandonar, mas o Senhor não te abandonará. A sua confiança tem que estar na palavra, porque o próprio Senhor disse que passarão céus, passarão terra, mas a palavra dele permanecerá para sempre. A palavra do Senhor permanecerá, ainda que não queiram, ainda que tentem se levantar, mas a palavra dele permanecerá. Ela vem permanecendo. E o que tem acontecido? Porque muitas pessoas têm se frustrado nos tempos de hoje, porque tem colocado o seu coração em várias coisas passageiras, tem colocado o seu coração numa namorada, e muitas das vezes a namorada ou o namorado abandona, deixa essa pessoa, e devido a essa pessoa estar com o seu coração nele,
não tem mais saída, não vê mais rumo na vida, pensa em se matar, pensa em desistir, pensa em parar, porque estavam com o coração firmado na namorada ou no namorado. Muitas das vezes está com o coração no emprego, e quando perde o emprego, ou seja, quando o emprego sai, quando perde o emprego, o que acontece? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Senhor, e agora? Ou seja, irmãos, porque estava com o coração no emprego. Mas quando nós estamos com o nosso coração em Deus, em Jesus, no Senhor, o que acontece? Podemos perder emprego, podemos passar fome, podemos passar qualquer situação, mas nós sabemos adorar o Senhor, nós sabemos engrandecer a Ele. Ou seja, nós não seremos frustrados, porque nós sabemos que tem um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que guarda a nossa vida. E muitas pessoas nos dias de hoje, irmãos, têm colocado o seu coração em tanta porqueira, em tanta besteira desse mundo, irmãos. Muitas pessoas têm colocado o seu coração, irmãos, em coisas passageiras, coisas que irão passar. Coloca o seu coração em bebidas, e o que acontece? Bebe uma noite, bebe 2 noites, e no outro dia está de ressaca. E para novamente sentir aquela alegria, tem que voltar novamente para a bebida. Coloca o seu coração em droga, ou seja, fuma, usa drogas bastante. O que acontece? Mas no outro dia, para voltar à alegria, tem que voltar novamente a usar a droga, tem que voltar novamente a beber. Mas nós que servimos ao Senhor Todo-Poderoso, nós não somos dependentes. A única coisa que nós somos dependentes é do Senhor e da palavra dele. Ou seja, irmãos, o Senhor, ele nos liberta de tudo isso. Ou seja, e nós já não sentimos paz agora numa mesa de cerveja, numa mesa de bebida. Nós já não sentimos mais paz agora só em estar fumando droga, ou bebendo, ou farrando, ou usando droga, irmãos. Nós já não sentimos paz só nesse exato momento, mas a nossa paz está em casa, a nossa paz está no nosso trabalho, a nossa paz está quando estamos andando. Ou seja, a paz, ela habita em nós, que é a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, o que acontece? A paz te segue, porque Ele é a paz. O Espírito Santo é a paz, e quando a paz está em você, para onde você vai, a paz vai contigo. Para onde você vai, as pessoas olham e dizem: como aquela pessoa tem paz, como aquele jovem, aquela moça tem paz, como aquele homem, aquela mulher é um homem cheio de paz, porque aonde vai, o Espírito Santo vai com eles. Então, irmãos, a pergunta de Deus para você hoje é: onde está o seu coração? Porque muitas das vezes você tem se decepcionado, você tem quebrado a cara por ter colocado o seu coração onde não deveria, por ter colocado o seu coração em coisas passageiras, coisas que irão passar, coisas que irão te decepcionar. Mas eu te apresento um que nunca vai te abandonar. Ele disse que ainda que aquela que te gerou, a mãe que amamenta, ou seja, aquela que te gerou, porque qual o amor maior do que o amor de mãe? E ele disse: ainda que ela te abandone, ainda que ela te esqueça, eu não te esquecerei. O Senhor não esquece de você, o Senhor não te abandona, o Senhor, Ele quer o seu melhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O Senhor não chamou você para ser um derrotado ou uma derrotada, o Senhor chamou você para ser um filho, para ser um filho dEle. As promessas dEle estão aqui esperando você. Ele está esperando você tomar a decisão de liberar o seu coração nessa noite. Coloque o seu coração em Deus. Mas eu tenho um Deus no meu coração. Mostre isso com as suas ações. Muitas pessoas dizem que tem Deus no coração, irmãos, mas as outras pessoas que estão fora olham e dizem: se for para ser como aquela pessoa ali, eu não quero nem ir na igreja. Se for para ser como aquela jovem, aquela moça, eu não quero nem pisar lá na igreja. Ou seja, irmãos, você diz que tem Deus no coração, mas não mostra isso com as suas ações. Ou seja, não se esforça para engrandecer o nome de Deus. Eu estou pregando o Senhor Jesus aqui nessa noite. Eu estou pregando a palavra dEle. Ou seja, mas se vocês não veem em mim exemplo, se vocês não veem em mim, ou seja, uma pessoa exemplo, ou seja, separada, o que vai acontecer? Você vai dizer: olha, está pregando ali, mas faz aquilo ali. Olha, está pregando, mas está fazendo isso. Ou seja, vocês não vão tomar o meu conselho, mas escutem a palavra de Deus nessa noite. Escute, o Senhor tem o melhor para você, irmãos.
O Senhor, Ele é fiel. Em Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 2, nós vamos ver que Abraão, ele é provado. Abraão, ele foi provado. Agora imagina só, Deus pediu o filho dele. Deus olha para Abraão e disse: Abraão, eu quero o seu filho, eu quero Isaac, o filho da promessa, o filho que eu te dei, eu quero ele. Me sacrifique Isaac, Abraão. E Abraão confiava tanto no Senhor que foi sacrificar Isaac, que foi sacrificar o seu filho único, o filho da promessa, o filho que o Senhor tinha dado a ele. Irmãos, e muitas das vezes você não confia no Senhor, você não confia o seu coração no Senhor para entregar seus desejos, achando que eu não vou conseguir, Júnior. E se eu largar a bebida e não conseguir, o Senhor te dá força. O Senhor, Ele vai te dar força de largar a bebida. O Senhor, Ele vai te dar força de largar a droga. O próprio Jesus disse, irmãos, que sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Jesus nada nós podemos fazer. Sem Jesus eu não conseguiria estar aqui pregando para vocês. Sem Jesus eu não conseguiria estar servindo aqui ao Senhor. Irmãos, sem Jesus nada nós conseguimos fazer. Mas venha você que está cansado, venha você que está oprimido, venha você que está aflito, venha você que o mundo já bateu demais em você, venha você que o mundo te despreza. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus disse isso. Venha, você que está cansado, você que o mundo oprimiu, você que não consegue dormir, você que já está cansado dessa vida, irmãos, venha para Jesus. O Senhor te espera, o Senhor Jesus te espera nessa noite. Ele tem usado os filhos dele cada dia mais, cada dia chamando você, mas você tem sido teimoso, você tem prendido o seu coração nas coisas do mundo, você tem feito como aquele jovem rico. Chegou até o Senhor e disse: olha, Senhor, eu tenho o Senhor no meu coração, desde criança. Jesus olhou e disse: será? Vamos ver. Opa, mas ainda te falta algo. Larga tudo que tu tens e segue. O jovem abaixou a cabeça e saiu triste. Por quê? Porque ele não tinha Jesus no coração. Ele queria ser salvo, mas ele não queria renunciar àquilo que o coração dele estava preso. Renuncie, irmãos. Renuncie àquilo que o seu coração está te prendendo. Vale a pena renunciar por Jesus. Vale a pena deixar tudo aquilo que entristece a presença do Espírito Santo. Vale a pena. Deixe e você vai ver como você vai ter paz, você vai ter alegria, porque de nada adianta, irmãos, eu estar aqui dizendo que você vindo aqui na igreja, que você nos... Olha, irmãos, vem aqui na igreja, que você mesmo bebendo, você mesmo... Não, irmãos, venha na igreja bebendo, que nós vamos te ensinar. Sabe por que eu sei que roubar é errado? Sabe por que eu sei que matar é errado? Porque quando eu cresci, o meu pai disse: olha, Júnior, matar é errado. Olha, Júnior, roubar é errado. Assim estamos nós estamos aqui mostrando o que é certo e errado a cada um de vocês. Não somos melhores, somos falhos, estamos dispostos, estamos até, irmãos, muitas das vezes estamos dispostos a vir à queda. Mas o que acontece? O que acontece é que nós estamos aqui buscando um melhoramento. Estamos aqui nos santificando para o Senhor Jesus, mesmo falhos, mesmo cheios de defeitos, estamos aqui dispostos a mudar por amor de Jesus. Então venha você que está bebendo, que está fumando, que o mundo te despreza, que você não sente paz, que muitas das vezes você não consegue dormir de noite, que muitas das vezes você bebe, chega, eu não aguento, eu queria parar. Venha, Jesus quer te libertar. Jesus, Ele pode te libertar, eu garanto isso. Jesus, Ele pode te libertar. A palavra de Deus te garante isso. Se você vier, o Senhor pode te libertar. Mas para isso, irmãos, você tem que vir. Foque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração no Senhor. Entregue tudo a Ele. Senhor, eu estou te entregando a minha vida hoje. Estou te entregando a minha vida, Senhor. Faz de mim como o Senhor quiser. Júnior, você é tão novo, podia estar bebendo, podia estar fumando, podia estar nas festas, podia, mas eu não quero. Não é a igreja que te impede, não.
Sou eu que não quero. Ah, Júnior, é o pastor que te impede. Não, sou eu que não quero. Irmãos, para você ter a certeza que eu sou tão livre, que eu podia beber, mas eu não bebo. Eu podia fumar, mas eu não fumo. Eu podia ir para as festas, mas eu não vou, por amor a Jesus. Eu que decidi isso, não foi o pastor, não foi os meninos, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi a igreja, fui eu que decidi renunciar por amor a Jesus. Então tome essa decisão nessa noite, tome essa decisão, decida renunciar por Jesus, decida renunciar seus desejos, suas vontades, seus desejos pecaminosos por amor a Jesus, e Ele tem o melhor para te dar, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando no seguinte: vocês podem ver uma grande diferença do tempo presente para o tempo passado, mas não somente essa diferença, tem algo em especial. E esse algo especial é o seguinte: se vocês verem para tempos passados na Igreja de Cristo, vocês vão ver e vão perceber que havia pessoas orando, havia as famosas senhoras de orações orando, os círculos de orações, que elas não se importavam com que roupa as pessoas vestiam, que elas não se importavam em relação ao uso da maquiagem, não, elas eram simples. E chegava e buscava a presença de Deus, não somente por 5 minutos, mas por horas. Buscava a presença do Senhor Jesus Cristo por horas. E no tempo presente, difícil é buscar a presença de Deus por 5 minutos. E aí está uma diferença da atualidade, uma diferença enorme da qual nós podemos ver. Só que nós não devemos nos agradar. Exatamente porque é muito mais fácil passar 5 horas esperando políticos e carregando no ombros do que passar 1h30 na igreja. É muito mais fácil pessoas olharem pornografia do que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. É muito mais fácil pessoas ficarem o dia todo nas redes sociais do que colocarem os joelhos no chão e buscarem a presença do Espírito Santo. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé em algum ser humano? O porquê dessa pergunta? Por um simples motivo: as pessoas estão resolvendo se afastar de Deus. Elas não somente estão se afastando, mas amando tanto o pecado que dizem que é o certo. E hoje nós já ouvimos esse ditado várias vezes: estão fazendo certo virar o errado, e estão fazendo o errado virar certo. E é com isso que muitos vão atrair a condenação, porque ao invés de buscarem a presença do Espírito Santo de Deus, não honram, e por não honrarem também não se aproximam de Deus. Ao invés de se ajoelharem, quando chegarem na igreja para orar, para se humilhar perante ao Senhor, aí fica conversando, aí fica batendo papo. Como foi o seu dia? Meu dia foi assim. Não, conte seu dia para Deus, se ajoelhe e comece a buscar a presença do Espírito Santo. Sabe por que era fácil acontecer milagres antigamente? Porque as pessoas não ficavam vendo a vida dos outros, porque as pessoas não ficavam comentando sobre a vida dos outros. Elas resolviam orar, elas resolviam jejuar, elas passavam não somente 1 hora em jejum, porque tem muitas pessoas que abrem a boca: eu vou ter que falar, me desculpe se eu estou sendo duro, mas tem muitas pessoas que quando começava a jejuar não queria saber de outra coisa a não ser de se humilhar perante a presença do Espírito Santo de Deus. Fazer como um certo pastor disse: de que adianta jejuar se passar o dia no celular? De que adianta jejuar se passar o dia olhando a tecnologia? Não, o jejum é para maltratar a sua carne. O jejum é para maltratar a você mesmo, para fazer com que você se humilhe perante a presença do Senhor, remova a carnalidade de você e fique em
espírito, em pureza profunda, para que o Espírito Santo olhe para você, e quando o Espírito Santo olhar para você, você possa senti-lo, possa adorá-lo, possa contemplá-lo. Aí está a diferença do tempo atual para o tempo passado. As pessoas se alegravam e elas começavam a orar, elas não temiam em falar a verdade. E tem muitos pastores, infelizmente, se acovardando em falar a verdade ao ponto de aceitar o pecado no altar, ao ponto de deixar a arrogância falar mais alto e desprezar verdadeiros homens de Deus. Que é aqui onde eu chego com essa palavra de finalização, em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Homem de Deus pode chegar em qualquer lugar, menos nesses três ambientes. Homens de Deus e mulheres de Deus podem chegar em qualquer lugar, menos nesses três ambientes. Quais? Na sua pátria, entre os seus parentes, ou seja, familiares, e na sua própria casa. Porque ao invés dessas pessoas perceberem quão homem de Deus, quão mulher de Deus você é, essas pessoas vão julgar os seus erros e vão te condenar. Por isso não há honra nesse lugar, mas aonde um homem de Deus chega, aonde uma mulher de Deus chega, aonde essas pessoas chegam e colocam a planta do pé, as pessoas começam a observar e começam a olhar e dizer e pensar, na verdade, olha, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa, eu não sei o que é, mas eu vejo uma luz, um resplendor de luz sobre a vida dessa pessoa. Eu vejo a glória de Deus na vida dessa pessoa, e por crer, então agora a pessoa está trazendo fé onde chega para outras pessoas, e através disso a salvação começa a ser trabalhada sobre essas pessoas. Então o que falta é, sabe o que? É muitas pessoas começarem a honrar homens de Deus, é muitas pessoas começarem, na verdade, a honrar mulheres de Deus, porque tem tantas pessoas que estão se afastando tanto de Deus, que estão começando a perseguir a igreja de uma forma errada, estão começando a perseguir homens e mulheres de Deus. Mas eu não somente estou falando do mundo, mas sim de muitas igrejas perseguindo umas às outras. Mas eu não vou tocar nesse ponto agora, vai ser falado ainda, porque todas as segundas-feiras nós vamos estar aqui, todas as segundas-feiras nós vamos enfrentar ao diabo e nós vamos estar aqui para pregar a verdade, porque se você não pode chegar aqui na Paraíba, chegar aqui em Jericó, chegar na rua João Alves de Souza e poder participar junto conosco, não se preocupe, das quatro paredes nós saímos e vamos até você, e nós não vamos atrás do seu dinheiro, nós vamos atrás da sua alma, porque este é um legado que vai permanecer nessa igreja enquanto vivemos. Aqui nós não nos vendemos ao diabo, aqui nós não vamos nos sujeitar ao dinheiro, mas aqui nós vamos buscar salvar o máximo de almas possíveis, porque a palavra diz que aquele que ama, que tem amor ao dinheiro, é aí onde está a raiz de todos os males, é aí que começa a inveja, é aí que começa a morte, é aí que começa o homicídio, é aí que começa a prostituição, é aí que começa as intrigas, é aí que começa todas as guerras ao amor, ao dinheiro. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui por algo muito mais valioso, que é a sua alma. Nós estamos aqui por algo maior, que é a sua alma. É a sua alma que Jesus quer, é a sua alma que Cristo quer salvar, é a sua alma que Cristo quer tocar, não somente essa noite, mas nesse momento que você está assistindo. Ele quer transformar você em uma nova pessoa, e você agora pode dizer, eu já sou, não, ainda não é do jeito que Ele quer. Ainda precisa mais coisas serem mudadas, ainda precisa mais coisas serem tocadas, ainda precisa mais coisas, mais detalhes serem modificados. E aí você vai começar a entrar em um espírito
espiritualidade da qual Deus quer ver você. E aí você vai começar a andar. E quando você começar a andar, as pessoas vão ver e vão olhar e vão dizer: aquela pessoa está com algo diferente. Acontece que eu não sei, mas eu vejo para outras pessoas, eu vejo para aquela, e quando eu vejo para aquela, parece que um resplendor de glória está sobre ela. E através desse é através desse resplendor de glória que Cristo vai tocar na sua vida. Perceba, é bom errar nas palavras, sabe por quê? Porque vocês vão perceber que o homem é falho, e aqui a pregação não vem do próprio homem, mas vem de um alto, e esse alto é Ele, o Senhor Jesus Cristo. A pregação também não vem do homem, por isso o homem nunca deve se glorificar. Ah, sou eu. Não, existe uma palavra chamada graça. Se estamos aqui é por causa dela. Se hoje podemos pregar é por causa da graça de Deus. Se hoje você e eu pode louvar a Deus, é uma palavra chamada graça. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós podemos falar essa palavra, é por algo chamado graça. Qual graça é essa? O que significa essa graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Cristo nos amou de tal maneira que deu o seu Filho na cruz para perecer por amor de nós, e nós estamos aqui exatamente para louvar ao nome do Senhor. Esteja conosco, participa junto conosco todas as segundas-feiras às 8 horas. Semana passada fizemos no TikTok, essa semana, ou seja, hoje fizemos no Instagram. Eu vou abrir um comentário e vocês vão responder se vão preferir no TikTok, no Instagram ou no YouTube. Aí você vai estar junto conosco todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, se assim o Senhor nos permitir, para que assim possamos ser edificados e através dessa edificação possamos glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos finalizar com o louvor. Louvar o louvor 645 da harpa cristã. 645. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Vamos orar para que Deus possa então abençoar a vida de cada um de vocês. Espírito Santo, ó Senhor, muito obrigado por estar conosco nessa live. E cada pessoa que assistiu, assiste, ainda vai assistir, seja apoderado pela Tua presença, Senhor. Que ela possa ter uma vida transformada e edificada. Que essas pessoas elas possam, Senhor, sentir, adorá-lo e glorificá-lo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que tudo que Satanás planejou, Senhor, amarrou, Senhor, seja agora quebrado
maneira que essas pessoas sejam quebradas se precisam, Senhor, mas ao mesmo tempo sejam moldadas pelo Senhor. E quando serem moldadas, que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós finalizamos mais uma live. E que Deus abençoe a cada pessoa que até aqui ficou, que permaneceu, em nome do Senhor Jesus.